Fala, meu povo! Vocês estavam ansiosos? Nós também. Este é o primeiro episódio do Nós Pode Tudo. E antes de nós começarmos a nossa entrevista, quero pedir para que você se inscreva aqui no nosso canal e que você também dê um like nesse vídeo e acompanhe todas as nossas novidades. Esse é o Nós Pode Tudo, eu sou o Juvenal Araújo e esse podcast ele é produzido pelo Centro Universitário ICESP e também pelo Colégio Promove. Hoje é um dia muito especial, dia 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos, e o nosso entrevistado hoje é um dos nomes realmente dos defensores, dos maiores defensores de direitos humanos aqui no Distrito Federal. Com 51.792 votos, se tornou o deputado mais votado da nossa capital. Conosco aqui o nosso deputado distrital, Fábio Félix. Seja muito bem-vindo, Fábio. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui para conversar hoje nesse dia especial sobre direitos humanos, né? Que bom, muito bom. Fábio, eu quero começar um pouco sobre a sua história na política, né? Você começou ali no movimento estudantil da Universidade de Brasília, na UNB, né? Queria que você contasse um pouco para a gente como é que foi isso. Sim, na política em si, acho que foi na política estudantil, né? No movimento estudantil na universidade. Mas eu costumo dizer que a minha militância começou aos 16 anos, quando eu saí do armário. Porque eu percebi que eu precisava me posicionar e também a própria saída do armário é um ato político. Sim, então eu precisava me posicionar para ter os meus direitos garantidos, porque muitos deles, naquele momento, não existiam, né? Então eu brinco que eu nunca quis ser um militante do movimento LGBTQIA+, eu sou um militante obrigatório, porque para viver o meu afeto, para ter direito à cidadania, direitos civis, eu preciso me posicionar. Então a minha militância, a minha reflexão sobre o mundo, sobre a exclusão, o preconceito, começa ali nessa saída do armário, em 2002, 2003. E aí depois eu entro na universidade, na UNB, na Universidade de Brasília, e vou cursar serviço social. Sim. Que é um curso que também traz muitas reflexões sobre desigualdade social, sim, sobre as contradições que a gente enfrenta no cotidiano, as contradições estruturais do nosso modelo político, social, econômico, e aquilo também me ajudou, me engajou muito numa militância, seja em defesa dos direitos humanos e direitos sociais de forma geral, mas também na própria universidade. Fui participando do centro acadêmico, fui coordenador geral do Diretório Central dos Estudantes, então participei muito do movimento estudantil e aquilo foi importante para a minha trajetória política. Tive a oportunidade de participar da concepção, da fundação do partido que eu sou filiado até hoje, o PSOL. Então a universidade tinha muita juventude, sim, que participava do PSOL, então foi uma oportunidade importante, interessante de formação política, né, para além do estudo, mas também de formação política. E aí depois a gente decidiu fazer uma candidatura de forma coletiva com esse movimento que vem com a gente desde a universidade, uma parte desse grupo, mas também lutando por representatividade, trazendo mais visibilidade à agenda de direitos humanos, e começou por aí, mais ou menos, a trajetória política. Ainda falando sobre a UNB, né, a Universidade de Brasília, em 2008 você participou de um grupo, né, de um movimento que ocupou a UNB ali, solicitando, né, pedindo a saída do então reitor Timothy, né, e também seu vice. Isso também ajudou na sua carreira política, na vontade de entrar para a política? Não, com certeza. Naquele momento a política para mim não se resumia à política institucional, né? Concorrer a cargos, né? Mas ela era a atividade política, era a nossa ação política, que é do cotidiano, é da militância, é participar dos movimentos da sociedade, é defender aquilo que a gente acredita no cotidiano. Então política também é um pouco isso para mim. E em 2008, a gente teve uma série de denúncias de corrupção na universidade, cortes em áreas estratégicas também da UNB, e a gente começou um movimento muito singelo, que era um movimento de ocupação da reitoria, que começou a partir de uma assembleia, foi um movimento bem espontâneo, inclusive. A gente não imaginava que ia virar uma ocupação, virou uma ocupação, e aquela ocupação que começou numa quinta-feira com 300 estudantes, na segunda-feira tinha mais de 5.000 estudantes participando e teve resultados exitosos. A gente conquistou a paridade, que é um pouco mais de igualdade nas eleições para reitor, a gente conquistou aumento na bolsa permanência para os estudantes em situação de vulnerabilidade, a gente conquistou aumento na bolsa de extensão da universidade, a troca de toda a gestão da Universidade de Brasília. Maravilha. Então foram vitórias importantes que a gente teve naquele momento. Que maravilha. E agora, já falando sobre essa questão política, como que você explica, Fábio, em 2018 você ter 10.956 votos e agora você ter nessa eleição mais de 51.792 votos? Como é que você explica esse fenômeno? Eu não explico, na verdade, né? Assim, a surpresa foi geral.
para todo mundo nosso aqui, do mandato, da campanha, e para mim também. A gente imaginava dobrar a votação, então sair de 10.955 para 20 mil, 21 mil votos, mas a gente não imaginava 51 mil votos. Então foi assim, uma votação muito expressiva, inclusive batendo a marca do deputado mais votado da história do DF, né? O que até então era o mais votado foi em 94, se eu não me engano. Então, assim, pra gente foi uma surpresa enorme, mas eu atribuo isso a vários fatores, né? Sim. O primeiro deles, o trabalho. O trabalho que a gente fez em 4 anos de mandato foi um trabalho muito sólido, assim, uma equipe que trabalhou de forma coletiva, de forma conjunta, para desenvolver uma agenda de defesa dos direitos humanos no DF. Sim. Uma atuação que deslocou a pauta de direitos humanos para uma compreensão geral também, então isso é importante. A gente fiscalizou os hospitais aqui da cidade no auge da pandemia, trazendo os problemas, as dificuldades, tanto que os profissionais enfrentavam, quanto os usuários, né, se arriscando. A população reconhece isso, sim, trazendo para a agenda pública a defesa dos direitos humanos como uma pauta central, fundamental. Então acho que isso tem uma importância política enorme. E também um trabalho que não para, né? Um trabalho de independência. As pessoas têm uma expectativa de um parlamento que atue com independência política, que não seja puxadinho de governo, né? Que tenha essa atuação independente, né? O deputado é eleito para isso. E a gente fez isso, trabalhamos muito, 14, 15, 16 horas por dia, e um trabalho de comunicação direta com as pessoas. Eu acho que isso contou muito para o resultado. Então o trabalho é o primeiro motivo. O segundo, eu acho que é a pauta da representatividade. As pessoas estão cada vez mais querendo se ver na política, né? Eleger mais pessoas negras, eleger a população LGBTQIA+, eleger mulheres, pessoas com deficiência, enfim. A representatividade ela é plural, e as pessoas querem ver mais representatividade. Não a representatividade que limita aquela representação a uma pauta. Então não é porque eu sou LGBT que eu só vou tratar da pauta LGBT. Então LGBT pode falar de direitos humanos, de orçamento, de direitos sociais, de direitos dos servidores públicos. Então uma representatividade que seja capaz de vocalizar muitas pautas, muitas agendas políticas. E isso a gente fez e trabalhou ao longo de 4 anos. Então eu acho que essa representatividade inovadora e plural, ela também é parte desse processo. E terceiro é uma campanha muito bem feita, né? Então eu tenho muito orgulho da campanha. Foi uma campanha profissional, uma campanha que contou com uma construção coletiva enorme das pessoas, desde a identidade visual e da comunicação, que eu acho que foi linda da campanha. Você tem muito orgulho da campanha. Mas a participação militante não era uma campanha com panfleteiro na rua, era uma campanha com pessoas que acreditavam na campanha, construindo ela. Então onde você parava, tinha alguém que entregava um panfleto nosso, a pessoa ficava ali fazendo a devocional, sabe, do nosso trabalho, uma discussão, um debate do trabalho que a gente fez, e chamando não só o voto, mas a defesa de um projeto de cidade, de país. Então eu acho que esses 3 elementos, pelo menos eles, assim, tem outros fatores, óbvio, né? Assim, o mandato de oposição, né? A gente fazia um contraponto muito grande de forma global às pautas federais, isso traz visibilidade, mas eu acho que esses 3 fatores, eles foram muito importantes. Tiveram algumas pautas polêmicas que também viralizaram na campanha, isso ajuda a dar mais destaque para a juventude, né? Fiz uma discussão sobre política de drogas, que é uma discussão, digamos, contra a majoritária. Tocar então, esses temas, eles ajudam a viralizar, mas também trazem atenção, porque a política, às vezes, ela é muito pautada pelo cinismo, as pessoas só falam aquilo que todo mundo quer ouvir. Isso mesmo. E com muita, digamos, eu falo cinismo porque as pessoas não falam a verdade. E a gente tem tentado dizer, olha, o que a gente acredita é isso. Então, não importa se a gente perde voto, se a gente ganha voto com aquilo, a gente fala o que a gente acredita para aquela pauta, o que a gente pensa racionalmente que é melhor para a política pública. Então, acho que isso fez diferença, tem feito diferença desde o mandato até a campanha. Eu tenho muito orgulho e gratidão por esses 51.792 votos e quero e espero honrar esses votos na nossa atuação parlamentar nos próximos 4 anos. E o intuito desse bate-papo é esse mesmo, porque como eu te conheço, muita gente acha não. Quem não conhece, né, acha que é só a pauta LGBT. Não, você consegue discorrer e atuar em todas as áreas, né, ligadas a direitos humanos. E agora, né, após a sua eleição, o deputado mais votado, hoje nós temos uma bancada maior de esquerda. Sim. Então, como você pensa que será essa gestão com uma bancada tão numerosa, né, inclusive o seu próprio amigo de partido, hoje do
do PSOL também foi eleito junto com você, o Max, né? E aí como que você pensa isso, essa bancada de esquerda hoje numerosa, né? Não, para nós foi um ganho, né? Assim, primeiro, eleger 2 parlamentares do PSOL é uma vitória enorme. E eu tenho um prazer enorme de ter o Max como um parceiro aqui na Câmara Legislativa, porque ele é oriundo do movimento social, tem uma história militante em defesa da Ceilândia, em defesa do hip hop, da cultura, da juventude, pauta muito a questão da mobilidade urbana, então vai ser um parceiro, a gente já tem conversado diariamente para construir uma agenda, uma bancada na Câmara Legislativa. A gente teve a entrada da Daisy, sim, que é deputada do PSB, e também é uma amiga querida que eu atuei com ela no cotidiano, né? A gente visitou junto hospitais quando ela era presidente do Sindicato dos Enfermeiros. Então ela tem uma militância real na sociedade. A gente tem a entrada também, a ampliação, a volta do deputado Ricardo Vale, sim, do PT, sim, e a chegada do Gabriel Magno, sim, que também tem uma militância na educação. Então a gente vai ter agora 6 deputados na esquerda na Câmara Legislativa, é um aumento sutil, mas eu acho que é um aumento qualitativo de debate. A gente tem buscado, né, que a esquerda tenha mais espaços para atuar também, sim, no poder legislativo, com independência, com diálogo, que tem sido a tônica da atuação, e eu tô otimista com as perspectivas. Queremos aí atuar em muitas pautas e dialogar com o grupo que vem. Teve uma renovação também significativa, 50% dos deputados. Então tem uma nova turma que a gente vai conhecendo aí, vai conhecer alguns, como a Deise, o Gabriel e o Max, eu já conheço, tenho uma relação, outros conheço menos, né? A gente já ouviu falar, conhece ali de outras trajetórias, mas super aberto aí pra gente construir, conversar, dialogar. E também tem embate, porque nem tudo se constrói no diálogo, muita coisa é no conflito. Sim. E o conflito produz também coisas positivas para a política pública, porque ele tensiona os projetos, tensiona o formato daquilo que chega para o Poder Legislativo deliberar. Né? Sim. E entrando agora sim, né, na questão da sua orientação sexual, eu sei que você começou, veio, né, da Igreja Batista, né, da Igreja Evangélica, desde cedo, né, desde criança ou adolescente. Eu queria saber como que você lidou com isso, né? Principalmente essa questão da sua orientação sexual, como que você conseguiu transpor isso, como que foi para sua família? Queria saber um pouquinho como que foi isso. É sempre um processo complicado, doloroso, né? Assim, a saída do armário, a sua identificação como gay, né? Quando você descobre a sua orientação sexual, você percebe que o seu afeto ele se movimenta de forma diferente das outras pessoas, né? Não é uma escolha, não é uma opção, é algo que está dentro de você e que se manifesta naquele momento que se manifesta para todo mundo, né? A sexualidade, a orientação sexual. Então é algo muito difícil. Falando primeiro sobre a minha experiência dentro da igreja, eu nasci dentro da igreja evangélica, dentro da igreja batista, e foi um lugar que eu atribuo muitas das minhas qualidades, inclusive de formação, né? Desde a formação cristã, a Igreja Batista tinha uma lógica de participação muito grande, era uma igreja muito democrática, uma igreja que fazia assembleias para aprovar as contas, para contratar gente, para eleger tesoureiro, a igreja que tem uma tradição democrática muito interessante e que foi parte da minha formação. Até presidente do coral, vice-presidente do coral é votado. Então a igreja evangélica tem essa igreja, nem toda a igreja evangélica, mas a igreja batista tem essa tradição. Então ela foi muito importante para a minha formação política, para a formação de valores. Então eu aprendi muito sobre a ação social, mesmo sem entender exatamente que aquela ação ela era enfrentamento à desigualdade social. A ação social da igreja era um lugar que eu trabalhava, que eu atuava. Então eu acho que a igreja foi muito importante na minha formação musical, a formação até da língua portuguesa, da literatura, porque você lê muito a Bíblia, tem muita discussão, debate. Então a igreja é um lugar de formação e para mim foi um lugar de formação especial e que eu tenho muito carinho por muita gente que eu conheci ao longo dessa trajetória. Mas também passei apertos e dificuldades, porque a igreja também é um espaço de incompreensão e preconceito, assim como outras instituições são. A escola, a saúde, são espaços de preconceito em todo lugar. E tem gente na igreja que tem esse pensamento, e é um pensamento de exclusão, de repressão, né? Em relação especialmente à questão da sexualidade. Então a minha saída do armário na igreja foi muito difícil, né? Porque ela começou com uma exclusão, não era um diálogo aberto. A pessoa vai te colocando para fora.
sem querer te ouvir, sem querer te orientar, discutir. Você vira a maçã podre do lugar, entendeu? Então aquilo foi muito dolorido, especialmente por eu ter 16 anos, muito difícil. Sim, naquele momento, já enfrentando ter que contar para a família, já enfrentando uma crise e um conflito enorme, porque você imagina, assim, para quem não é LGBT, acho que fazer um exercício de alteridade, de empatia. Você com 16 anos, 15 anos, descobrindo a sua sexualidade, você percebe que ela é contra-hegemônica, ela é condenada por todo mundo, que aquilo é dito por alguns como aberração, mas é aquilo que você sente, é aquilo que está dentro de você. Sim. É o seu desejo, é o seu afeto. Então administrar aquele boom, aquela bomba de emoções é muito difícil. Eu tive a sorte de contar, não a sorte, mas eu acho que assim, a generosidade da minha família foi muito grande. Assim. A minha família me acolheu, né, meu pai, minha mãe, minhas irmãs, então aquilo foi muito bom para mim, porque foi quem me deu e construiu uma rede de proteção para que eu pudesse vivenciar a minha orientação sexual, meu afeto com tranquilidade, com dignidade, né, e com uma orientação cotidiana de respeito, uma rede de proteção à violência, porque as LGBTs sofrem muita violência. Bastante. Tive muitos amigos, adolescentes da mesma época que sofreram muita violência na escola, na rua, com muita exposição, e eu tive a sorte de ter esse acolhimento dentro de casa, que foi fundamental para mim. Acolhimento esse que eu não tive dentro da igreja, pela instituição, mas tive também por vários amigos e amigas da igreja, né? E irmãos e irmãs de muitas épocas e que foram muito acolhedores, maravilhosos, generosos também. Então, eu não refuto, não tenho nenhum ódio, nada da igreja. Eu tenho só memórias, a maior parte delas muito positivas para minha formação e muito respeito pela tradição democrática da Igreja Batista, né? Aprendi muito na igreja e valores que eu trago comigo até hoje e que são fundamentais para a minha formação. Mas não tem como não dizer que foi fácil, porque não foi. Eu imagino. Porque foi muito difícil, né? Esse outing que a gente fala, né? Sair do armário, é um processo muito difícil, assim, mas... E a gente não é a mesma pessoa, porque você sofre tanto que a gente acaba se tornando alguém diferente a partir daquele sofrimento, do preconceito, da violência que a gente sofre ao longo dessa trajetória. A gente se torna outra pessoa. Então hoje eu sou eu sou o Fábio Félix possível, das violências, das dificuldades, do preconceito, né? Talvez uma pessoa heterossexual não sofresse nada disso em relação aos seus afetos, à sua sexualidade. Então o que eu sofri por ser afeminado na adolescência, eu virei e me tornei algo que é o possível, o Fábio Félix possível que atravessou esses processos todos, né? Mas eu tenho muito orgulho também do que eu me tornei a partir dessa formação e acho que hoje espero estar lutando, construindo caminhos para que outras pessoas LGBTQIA+, não tenham que passar pelo que eu passei. Eu acho que isso que é importante, com mais direitos, com mais respeito, com menos preconceito. Mas com certeza, acho que você acaba virando representante dessas pessoas, né? Alguém que as pessoas se espelham para sair do armário, que elas se espelham realmente e falam, opa, não, eu quero ser igual ao Fábio, eu posso ser igual ao Fábio. E é muito importante também o apoio da família, né? Eu creio que foi a base realmente para que você pudesse ter segurança em meio a esse caos, né, aos 16 anos, enfrentar, né? Fábio, você também defende a questão das escolas de pregar o respeito, né, ligado à população LGBTQIA+. Como você pensa em implantar este respeito à população LGBTQIA+, nas escolas? Primeiro, assim, eu costumo dizer que em tempos de tanta intolerância, a gente precisa limpar o terreno. Né? Assim, ninguém está querendo dizer para a criança, para o adolescente, que ele tem que ser isso ou aquilo, ninguém está querendo interferir na criação e no papel que a família tem. Mas a Constituição brasileira, lá no seu artigo 227, ela fala que a criança e o adolescente é responsabilidade compartilhada do Estado, da família e da sociedade. Então, a criança e o adolescente não é propriedade do pai e da mãe, não é propriedade da família, mas pela legislação brasileira ela é responsabilidade compartilhada. Até porque, infelizmente, muitas violações de direitos acontecem no âmbito familiar. Então, se você pegar os dados de abuso sexual, 80% no Brasil dos casos de abuso sexual acontecem contra a criança e adolescente dentro de casa. Então, o abuso sexual acontece nesse contexto. Então isso é grave, isso mostra que a gente precisa de outras instituições que possam ajudar no processo de reflexão sobre essas temáticas. Então o que eu defendo é que haja no currículo das escolas do Distrito Federal, do Brasil inteiro, na educação pública, na educação privada, que haja como currículo, como disciplina
interdisciplinar, como conteúdo interdisciplinar, que a gente possa ter a possibilidade de discussão da promoção dos direitos humanos, da diversidade e do respeito. E também há necessidade da educação sexual e reprodutiva. Não tem como não haver, até porque a criança, claro que isso é importante que seja dito, que com conteúdos pedagogicamente testados e adaptados para cada idade. Ninguém vai falar de sexualidade com conteúdos que não sejam apropriados e testados pedagogicamente para cada idade. Mas por que isso é importante? Porque isso gera proteção, né, sobre o corpo das pessoas. A criança e o adolescente tem condições de entender aquilo que não é sadio, aquilo que é violação ao seu direito, aquilo que é violação ao seu corpo. Se você faz a discussão na escola sobre isso, você tem a possibilidade de gerar um ambiente de proteção aos corpos das crianças e adolescentes. Então, acho que isso, primeiro ponto que é importante. O segundo ponto é que a promoção da diversidade e do respeito, ela é fundamental e ela não é contraditória com a concepção religiosa e filosófica de ninguém. Porque nós estamos falando de respeito e diversidade. A promoção da diversidade é as pessoas conseguirem entender, ter alteridade e empatia com a condição e a orientação sexual e identidade de gênero das outras pessoas. E esse debate tem que ser feito desde sempre. Você não previne a violência, você não previne comportamentos em nenhuma área se você não tem discussão dentro das políticas públicas. Então, é isso que nós defendemos. Isso não é fácil de se implantar. Primeiro porque eu sou um legislador distrital. Sim. E a maior parte dessas deliberações são matéria federal, que se discute lá no Congresso Nacional, não se discute aqui na Câmara Legislativa. Mas conteúdos transversais a gente pode trazer. A gente pode trazer e fortalecer. Então, a gente tem duas estratégias aqui. Uma é criar, com leis, né, com projetos de lei distritais, criar estratégias de inclusão de conteúdos transversais nas escolas. A gente já fez isso no debate de gênero com a criação do Maria da Penha na escola. A gente tem feito isso com uma semana de prevenção e enfrentamento ao suicídio, a ideação suicida de população LGBTQIA+. Isso inclui um conteúdo transversal para discussão dentro da escola. São duas leis que já foram aprovadas e foram sancionadas, estão em vigor hoje no Distrito Federal. E a segunda estratégia que a gente utiliza são as emendas parlamentares. Sim. Que a gente coloca recurso dentro das escolas, através do PEDAF, que é uma estratégia aqui de descentralização dos recursos. Sim. O recurso vai para a escola para projetos pedagógicos de promoção da diversidade dos direitos humanos. Então são as duas estratégias que a gente tem utilizado para fortalecimento desses debates hoje. Fábio, a gente tem, né, o Dia do Orgulho LGBTQIA+, e sei que você foi relator também de um pedido, né, de uma solicitação do Dia do Orgulho Hétero. Existe orgulho hétero no Brasil? Na verdade, virou uma grande piada, né? Eu sou o relator ainda, né? Nunca apresentei o relatório, né? Eu fico envergonhado de apresentar o relatório desse projeto. Mas, assim, fui o nomeado, autodesignado, porque eu sou presidente da comissão, relator da Semana do Orgulho Hétero. Tentaram criar aqui na Câmara Legislativa. Isso é muito absurdo, porque é uma tentativa de fazer o contraponto à Semana do Orgulho LGBT. E, na verdade, a Semana do Orgulho LGBT só existe pela necessidade de afirmar o orgulho e a vida da população LGBT. A gente não queria, quando eu falo que a gente tem uma militância LGBT obrigatória, é porque a gente não queria precisar militar. A gente queria nossos direitos tranquilamente, como todo mundo tem seus direitos, né? Afeto, sim, cidadania, direitos civis, sim, casamento, tem direito de não apanhar na rua, né? Porque tá de mão dada. Então, a gente não queria essa militância. A gente também não queria um direito de do orgulho. A gente queria nascer com orgulho como nascem todas as pessoas heterossexuais, que nascem com orgulho porque aquilo não é aberração, aquilo não é lido como violência, as pessoas não pregam nada contra os comportamentos heterossexuais. Então, o Dia do Orgulho ele só existe, LGBT, por uma necessidade de uma data histórica, onde inclusive uma data fundamental, né, que foi 28 de junho, sim, quando há 53 anos atrás as LGBT se revoltaram contra a polícia em Nova York. Sim. Fizeram uma revolta, que é a revolta de Stonewall. Sim. E essa revolta foi depois de apanharem, sofrerem violências recorrentes, sistemáticas, né? E aquilo foi uma necessidade. Então, afirmar esse dia para nós é dizer que a gente sai do lugar de submissão, sai do lugar de vergonha, do lugar de violência para um lugar de orgulho. Sim. É uma tentativa, é uma afirmação, né? Então, tentar criar um contraponto a isso, sugerindo uma semana do orgulho hétero, é uma provocação. Porque o orgulho hétero ele já está dado
Não existe enfrentamento às pessoas serem heterossexuais. Não existe preconceito. Ninguém apanha, leva um tapa na rua por ser heterossexual. Ninguém teve que lutar para ter direito a casamento por ser heterossexual. Então, é uma provocação desnecessária. Eu acho que de baixo nível intelectual, sabe? Então, é uma tentativa que se fez em vários parlamentos, a apresentação desses projetos, para dialogar com uma base específica. Mas, assim, da minha parte, esse projeto definitivamente não passa aqui. Ainda sobre essa pauta, eu imagino, né, você sempre se intitula, né, o único deputado gay assumido aqui, não só no DF, né, e no entorno também. E eu penso, né, um deputado distrital, hoje o deputado mais votado da história do Distrito Federal. E como que é você, né, conviver com o seu companheiro, né, namorado Leonardo? Como que é sair na rua? Mesmo você sendo deputado, você ainda sofre esse tipo de preconceito quando está acompanhado? Sem dúvida, né? Assim, eu falo que quando eu entrei na Câmara, do primeiro ao último dia, a gente sofre homofobia dentro do Poder Legislativo, dentro da instituição, não necessariamente pelos meus colegas, não é xingamento, não é apanhando, mas é homofobia institucional, é algo que querem te limitar de fazer, querem te colocar dentro de uma caixinha. São limitações cotidianas que vão acontecendo desde a definição do Gabinete 24. Quando eu fiquei nesse gabinete com essa vista maravilhosa, por conta da provocação, né, numa reunião de um parlamentar. E aí acabei nesse gabinete que eu falei, não, eu fico, vocês têm medo de sentar na cadeira do gabinete 24? Eu não tenho. Então, e eu fiquei com o gabinete 24 numa provocação que é uma brincadeira e tal, mas que a gente sabe que estruturalmente tudo isso é recheado de homofobia. Sim. Né? Então esse é um problema. Mas eu vivo muito bem com meu companheiro, em geral, a gente é muito respeitado pela sociedade, inclusive por quem pensa diferente. A gente não tem nenhum caso grave de violência que nós dois sofremos, mas tem momentos de tensão, momentos de medo, olhares, né, algumas falas na rua, já sofremos xingamento, né, durante o processo eleitoral, enfim. Então, tem problemas, tem pessoas que não aceitam a nossa ascensão, digamos, do ponto de vista político e representativo. Essa é uma questão que de fato ocorre, mas a gente tá bem, tá firme, tá bem, e eu acho que, no geral, as pessoas têm cada vez mais criado um ambiente de respeito. Maravilha. E você tocou num ponto importante. Aqui na Câmara, né? Como que é ser um deputado LGBT? Já teve alguma pauta, algum assunto que você falou assim, não, isso eu não consigo devido à situação por causa da minha orientação sexual? Na verdade, não é uma pauta, né? Assim, acho que primeiro a convivência. As pessoas achavam que eu ia chegar aqui e ia chutar os deputados no elevador, não sei, acho que tinha uma visão meio estereotipada, sabe? E eu tenho uma convivência cordial, tranquila com todo mundo e trato as minhas divergências políticas, que não são poucas com eles, na política. E na divergência política, no debate público, com seriedade. Né? Então eu faço debate de todas as matérias aqui. Quem acompanha a TV Câmara Distrital, quem acompanha o Legislativo Local, sabe que a gente faz todos os debates. Então isso é algo que a gente tem trazido para a agenda pública, a necessidade da gente debater as coisas publicamente, e é algo, acho que, fundamental para o Poder Legislativo. Então, mas com muito respeito, né, às posições divergentes. O que a gente não tolera é a LGBTfobia, né? E, em hipótese alguma, os xingamentos, né? O desrespeito, isso é intolerável. Agora, acho que nunca teve uma situação de que eu não voto num projeto porque eu acho que aquele projeto é ruim para a sociedade. Né? É censura, é errado, diverge dos meus princípios, mas não por ser LGBT. Foi uma convivência construída, obviamente, porque é uma novidade LGBTs na política. E essa convivência foi construída, você vê que alguns tinham mantinham uma distância, resistência, mas eu acho que isso foi sendo desconstruído e a convivência sendo construída de forma razoavelmente tranquila, mesmo num ambiente de muita divergência, que a gente tem aqui muitas divergências nessa casa. Imagina, você, né, formado em serviço social, você também trabalhou no CAGE, né? Sim. Que foi demolido em 2014. Hoje nós temos mais de 15.300 encarcerados aqui no Distrito Federal, né? Eu sei que é uma área que você atua muito, você criou, né? Tem a Comissão de Direitos Humanos, você é o presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui da Câmara. Como que você pensa o sistema prisional, né? Desse número grande de encarcerados aqui hoje no Distrito Federal? Primeiro eu trabalhei no sistema socioeducativo, fui do CAGE, sou dessa carreira, sou especialista socioeducativo aqui do DF, trabalhei na Uniri, que é a Unidade de Internação do Recanto, São Sebastião, Planaltina. E na Comissão de Direitos Humanos estabeleci um trabalho técnico sério de fiscalização do sistema prisional.
Infelizmente, é o sistema, é a política pública menos transparente que nós temos hoje. E não há dados de efetividade, de resultados dessa política pública. O que eu trago para as pessoas refletirem? Primeiro, é uma política pública cara, é a política de responsabilização, tanto da manutenção predial quanto a folha de pagamento. É uma política pública muito cara. Nós temos 16 mil pessoas quase presas no DF e nós não sabemos os dados dessa política pública. Quantos estão estudando? Quantas pessoas estão se profissionalizando? Existe atendimento psicossocial para todos os 16 mil presos? Qual é a taxa de reincidência do sistema prisional aqui do Distrito Federal? A gente não tem dados. Porque as pessoas vão sair, quer a gente queira ou não. Elas estão sendo responsabilizadas pelo crime que cometeram, mas a expectativa da sociedade é que, com o nível de gasto que está sendo feito, que elas saiam melhores do que elas entraram. Sim. Elas vão sair dali com o quê? Com alguma condição mínima. Que elas têm que sair dali melhores, para não cometer novos crimes. Essa é uma questão que nós temos que lutar. Então, hoje isso é um problema, porque nós não temos dados. Então, é uma caixa preta o sistema prisional. E a melhor estratégia para a ressocialização é a aplicação de uma dinâmica de defesa dos direitos humanos, respeito aos direitos dessas pessoas. A privação da liberdade e a responsabilização já está sendo feita. Agora, empregar meios de crueldade está errado. Essas pessoas vão voltar para a sociedade. A gente quer que elas voltem com muita revolta e cometam novos crimes? A gente não quer. Não é bom para ninguém, não tem racionalidade nisso. Sim. Então, quando eu faço a discussão do sistema prisional, eu faço uma discussão racional. A pessoa que sofre tortura ali, dificilmente ela vai ser ressocializada. Ela vai voltar e vai cometer um novo crime. A sua família pode ser prejudicada por um serviço que não funciona, por uma política pública que não é transparente e que gasta muito dinheiro do Estado. Então, sabe aquele povo preocupado com o dinheiro do contribuinte? Para onde está indo seus impostos? Eu quero que essas pessoas prestem atenção no sistema prisional. Porque se tem um dinheiro que está sendo jogado no ralo, quando não há ressocialização, não há dados e não há transparência, é o nosso dinheiro. Sim. Então, a estratégia de direitos humanos que nós defendemos, ela é para o bem da sociedade. Sim. Falando sobre encarcerados, né, sobre o sistema prisional, não tem como deixar de perguntar, né? Você é a favor da legalização da maconha? Eu sou favorável a uma rediscussão geral da política de drogas, e isso inclui a regulamentação da maconha. Quando a gente fala legalização, muita gente tende a levar para liberação. Sim. Hoje, na minha opinião, nós trabalhamos com a liberação da maconha. Hoje ela é liberada. Sim. Porque hoje as pessoas compram na boca, compram com traficante, a gente tem fiscalização só nas periferias, porque ninguém acha que alguém fiscaliza a maconha no Lago Sul, na Asa Sul, na Asa Norte, que algum jovem de classe média é apreendido porque foi maconha, porque está com uma ponta. Sim, não vai ser. Então hoje não tem proibição de maconha na classe média e na classe rica. E de nenhuma droga, né? Vamos ser bem franco. E não tem proibição de maconha. Então isso é fato. Então eu quero chamar as pessoas para uma discussão real, olho no olho. A sociedade quer fazer o debate da regulamentação? Regulamentação é colocar limite. É dizer que aqui é o limite. Aqui pode. Tem controle de compra, controle de venda, quando vai se usar, quais lugares vai se usar, controle de qualidade, tudo tem controle. Isso do ponto de vista da saúde pública, é entender como saúde pública. Então a legalização é tirar do lugar que está hoje. Hoje está na liberação, hoje é liberado e ainda produz uma atmosfera gigantesca de criminalidade a partir do tráfico. Isso que está hoje. Esse é o Estado. Violência, cadeia lotada, 1/5 da população carcerária está presa por tráfico de drogas. E a maioria da ponta, os menininhos que estão presos, os jovens, porque os grandes donos do tráfico estão liberados. Sim. Hoje existe uma política de deliberação da maconha. Nós queremos migrar para uma política, só que liberação com criminalização da pobreza. Sim. Libera a maconha, mas criminaliza a juventude negra, a juventude pobre. É isso que acontece hoje, basicamente, Sim. com dados. Isso eu provo com dados. Sim. Aí nós queremos migrar isso para um cenário de regulamentação e legalização. Mas a regulamentação é para você pôr limite. É para você orientar. E aí nós temos dados, porque hoje nós temos laboratórios vivos no mundo. Estados americanos inteiros, gigantes, que legalizaram e regulamentaram. Nós temos Portugal, o pessoal, mas é lá na Europa, é diferente do Brasil, que legalizou e tem dados de diminuição de uso com a regulamentação. Não, nós temos um irmão aqui do lado, Uruguai, que legalizou. E hoje trata como saúde pública, Sim. regulamentou, pôs limite, organizou. E diminuiu a violência, diminuiu o encarceramento, Sim. diminuiu os problemas decorrentes disso de segurança pública, aumentou a orientação, a prevenção. Sim.
Então, a legalização e a regulamentação, ela tem essa serventia para mim, esse é o objetivo. Agora, é muito difícil numa sociedade como a nossa, que as pessoas gostam de gerar gatilho moral, discurso, a esquerda é mais drogas, começam a mentir sobre temas que você tem dificuldade de desconstruir. Mas eu quero fazer um debate olho no olho sobre esse tema. Não é um tema de legislativo distrital, é um tema federal, obviamente. Mas, do ponto de vista político, é isso que eu defendo, a legalização como estratégia de regulamentação para dar limite. Sim, falando ainda sobre segurança pública, qual a sua avaliação sobre as câmeras corporais nos policiais militares, né? Porque alguns alegam que as câmeras corporais limitam a atuação da polícia. O que você pensa sobre as câmeras corporais da Polícia Militar, por exemplo, aqui do Distrito Federal? Eu não consigo enxergar como as câmeras limitam a atuação profissional. Todo servidor público ele é acompanhado, ele é supervisionado, obviamente que as câmeras elas têm que ser discutidas com a corporação, tem que ter debate de limites do uso, horários, formas, mas eu acho que existem algum trabalho limite, setores limite, que precisam de atuação e fiscalização, acompanhamento e controle social permanente. Uma dessas são as forças de segurança. Então eu sou absolutamente favorável ao uso das câmeras corporais. Acho que elas têm que ser utilizadas por setores que trabalham em áreas de amplo conflito social, porque aquilo resguarda o profissional, que alguém pode mentir dizendo que ele empregou a força mais do que devia, que ele cometeu tortura, e aí as câmeras vão estar registradas. Então é importante a utilização das câmeras, inclusive a proteção dos bons profissionais. Os maus profissionais não vão querer mesmo. Nesse quesito, ela é boa e ela qualifica a política pública. Tá. Você também foi relator da CPI do feminicídio, né? Você atuou ali, infelizmente, um número gritante, né, da violência à mulher aqui no Distrito Federal. E como você avalia esses índices cada vez aumentando de violência à mulher aqui no Distrito Federal, Fábio? Eu vejo como preocupantes, né? Quando a gente propôs a CPI do feminicídio, a gente analisou ali, a partir dos dados, foi um boom de feminicídios aqui no Distrito Federal naquele contexto. Então a gente começou a fazer uma análise bem concreta dos dados. E aí a gente lutou para que tivesse uma CPI, que é o instrumento mais forte que o Legislativo tem. Demoramos um tempo para conseguir instalar, e depois da instalação da CPI a gente foi batendo de porta em porta nos serviços, para entender como esses serviços funcionavam, para fazer a discussão sobre qualificação dessa política pública. Então foi um debate muito sério que a gente fez por um longo período. Produzimos um relatório com mais de 80 recomendações ao Ministério Público, ao Tribunal de Justiça e ao Governo do Distrito Federal. Aprovamos 6 leis aqui na Câmara Legislativa referentes ao enfrentamento à violência contra a mulher, e percebemos que o principal gargalo é uma capacidade do Estado articuladora de políticas públicas. Tem um monte de porta de entrada para a prevenção à violência contra a mulher, mas que não se conversam, que não tem conectividade, que não tem diálogo, que não tem encaminhamento concreto para as mulheres, que não geram uma rede de proteção. Então, é preciso mudar esse cenário, né? Então, essa tem sido basicamente a nossa luta. A CPI acabou, mas o relatório continua vivo e a gente continua lutando para que muito do que foi recomendado ali seja implementado. É isso que eu ia perguntar. O que você pensa nos próximos 4 anos para atuar nessa questão ligada ao feminicídio? Olha, a gente quer continuar fiscalizando as políticas públicas, trazendo debate para a Câmara, fazendo melhoras legislativas em leis importantes, e eu acho que é isso que dá para a gente fazer. E com esse relatório na mão, cobrar o governo do Distrito Federal, cobrar o Tribunal de Justiça a implementação das estratégias propostas no relatório, que eu tenho certeza que são muito positivas. Algumas já foram implementadas, algumas podem ser aperfeiçoadas, e essa tem sido basicamente e vai ser a nossa luta. Sim, qual que é o conselho que você daria para alguém que quer começar a carreira política, Fábio? Olha, para começar a carreira, é difícil, né? Porque eu não vejo a política exatamente como uma carreira, né? Uma carreira. Eu acho que o mais importante, especialmente para os mais jovens que se identificam com a política, eu acho que é uma militância. Pegar aquela pauta que te anima, aquela luta que te engaja, que te traz, né? Que realmente te convence. E eu acho que se engajar naquilo, participar de um grupo, de um movimento social, isso é fundamental. Isso foi muito importante para a minha militância. Sim. Então eu não apareci na Câmara de paraquedas. Eu comecei uma militância em defesa da universidade, dos direitos humanos, da cidadania da população LGBT. Então essa militância produziu
lá na frente alguém que também tivesse aqui como um militante, um deputado distrital, mas com o pé na rua, nos movimentos sociais. Então, eu acho que você se auto-organizar, participar de uma militância, se engajar numa causa, eu acho que é o primeiro passo para você, lá na frente, quem sabe, estar também disputando a política institucional. Sim, depois desse bate-papo todo aqui, não tem como eu deixar de perguntar. Fábio, você é candidato a governador em 2026? Não, candidato a governador tá cedo, né, gente? Ainda não discutimos nada de 2026. Não sei para qual cargo a gente vai concorrer. A gente está focado ainda em 2022. Sim. Nem estou no segundo mandato ainda, né? Só em 2023 após. Então, quando começar lá, a gente começa a discutir, ver, né? São muitos arranjos. Eu acho que é importante construir uma aliança ampla para apresentar uma alternativa de esquerda para o Distrito Federal, pensar um programa de esquerda para o Distrito Federal que vai disputar os diferentes cargos, Senado, governo, ampliar a bancada federal, a bancada distrital. Eu tenho muita humildade, pé no chão, para fazer essa discussão com todos os atores envolvidos aí nesse debate. Mas que bom. Fábio, nós temos um quadro aqui no podcast que chama Pode ou Não Pode. Tá, eu vou fazer a pergunta e você responde, né? Se pode ou não pode. Vamos lá. Happy hour depois de uma votação em plenário. Pode ou não pode? Pode sim. Ainda mais se tiver vitória, né? Na votação. Se a gente tiver vitória. Verdade. Regulamentação das mídias. Pode ou não pode? Eu acho que pode, sem censura. Não tem que ter censura, obviamente, mas existe uma diferença entre censura e cometer crimes nas mídias sociais. Então eu acho que é isso. E aí a regulamentação ela vai combater os crimes, as mentiras deslavadas, a incitação ao ódio, à violência. Eu acho que é isso. Sim. Dancinha do TikTok. Pode ou não pode? Pode, mas não comigo. Eu só assisto. Ser oposição na Câmara. Pode ou não pode? Pode. Pode e deve ter uma posição firme aqui, independente, para pressionar o governo. Se candidatar em outro estado para aumentar o capital político. Pode ou não pode? Eu não sei dizer. Para mim não pode. Para mim seria muito artificial, porque eu não tenho vivência em outro estado, né? Eu nasci, morei a vida inteira aqui. Para mim não pode. Sim. Crise de riso quando alguém fala alguma besteira no plenário. Pode ou não pode? Pode. Eu sou quinta série. Se a pessoa falou uma besteira, eu não me seguro. Entrar para a história da política como mais votado. Pode ou não pode? Pode. Já é, né? Desigualdades sociais. Pode ou não pode? Não pode. Combater com política de assistência social que funcione. Fake news durante a campanha eleitoral. Pode ou não pode? Não pode. Começar a dieta na segunda e interrompê-la na terça. Pode ou não pode? Não pode, mas é uma luta não poder isso, né? É uma luta. Pagar academia e não ir malhar. Pode ou não pode? Tem que ir, tem que estar firme. Liberar os funcionários para assistir ao Jogo do Brasil. Pode ou não pode? Pode, não tem jeito, né? Mesmo que você não queira, esse país é o carnaval do futebol. E o Brasil levar o Hexa, pode ou não pode? Pode, estamos torcendo, vai levar. Que bom. Fábio, eu quero agradecer, viu? Agradecer esse bate-papo tão agradável aqui no Nós Pode Tudo. Nós estamos lançando, né, o nosso podcast contigo e para mim é uma honra, né, ainda mais nesse dia 10 de dezembro, que é o Dia Internacional de Direitos Humanos, com você, que é um dos maiores garantidores dos direitos humanos aqui do Distrito Federal. Então, para nós é muito importante esse projeto, como o primeiro episódio, para nós é de suma importância, né? Por mais que nós somos, né, que militamos na questão de direitos humanos, nós queremos realmente um canal que se comunique com a maioria da população do Distrito Federal, né? Essa maioria, que 57% são negros e que moram na periferia. Então, nós ainda trazendo o espaço acadêmico, igual o Centro Universitário ICESP e o Colégio promove, é o que nós queremos. Nós acreditamos que nós só vamos vencer essa luta e realmente de inclusão através da educação. Então, eu quero te agradecer e falar que nós aqui no Nós Pode Tudo estamos sempre à sua disposição no que você precisar. Muito obrigado. Primeiro, eu queria agradecer vocês pelo convite. Eu tenho uma honra de estar aqui na primeira edição, né, no primeiro episódio do podcast. Sim. Muito obrigado pela oportunidade, pela possibilidade. Contem com a gente aqui para outros momentos, a gente debater outros temas, aprofundar em outras polêmicas aqui. A gente deu só um pitaco em uma ou outra, mas vamos debater mais elas. Estamos à disposição aqui de portas abertas. Agradeço também a universidade, a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado. Quero agradecer a todos vocês que nos assistiram. Repito, né? Aqui no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Também siga as nossas redes sociais, né? No Instagram, no TikTok e também no Twitter, @NósPodeTudo. E até o nosso próximo episódio.